Salve, salve rapaziada, Ferrer na área, saca só. Parte 3 do anime do nosso garotinho Mega Overpower, que foi abençoado por 7 deuses e já tem 3 esposas. Caso não tenha assistido a parte 1 e 2, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, então já vai dando aquela baforada no like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! Enquanto o nosso protagonista dava uma lida no livro imperial, ele conclui que o primeiro rei daquele reino era realmente japonês. No livro, o antigo rei dizia que ele morreu em um acidente e tinha sido transferido para esse novo mundo em sua forma original. Caim então descobre que as reencarnações não foram as mesmas, e enquanto ele lia, Telestia e Silca aparece, perguntando o que ele estava fazendo. As duas presumiram que ele estava estudando para o vestibular, então elas querem que os três estudem juntos. No entanto, nosso protagonista imediatamente recusa e inventa uma desculpa enquanto saia correndo. Ele até pensou que tinha conseguido escapar, mas eis que sua terceira esposa aparece e o convida para batalhar. E pela segunda vez, nosso protagonista consegue fugir e recusar. Acontece que Caim estava realmente esperando por aquele dia, que é o seu aniversário de 12 anos. Usando uma roupa nova, nosso protagonista vai até a guilda dos aventureiros para estar se registrando. Caim entra na guilda animado, quando de repente ele esbarra em alguém. Quando questionado, nosso protagonista responde que veio se registrar como um aventureiro. O cara olha pra ele, dá um tapinha na cabeça e fala pra ele se cuidar. Caim, meio pensativo, fica se perguntando se já tinha visto esse cara em algum lugar. Nosso protagonista caminha em direção à mesa da recepcionista, onde a garota deu a ele um formulário para ser preenchido. Caim decide não mencionar seu título de barão e apenas entrega o formulário após preenchê-lo. A recepcionista diz a ele o próximo passo, que é colocar seu sangue em um cristal. O cristal acende e a mana de Caim foi registrada ao seu cartão da guilda. A garota entrega a ele, enquanto informava que seu rank seria G, o mais baixo. Enquanto olhava para o cartão, ele de repente se lembrou de suas professoras, que eram rank D. Nisso a recepcionista se desculpa por não ter se apresentado antes. Seu nome é Hetia. Ela aproveita e fala algumas palavras motivacionais para o nosso protagonista e passa alguns lembretes. Até que do nada, um homem com seus lacaios começam a encher o saco de Hetia. O rapaz olha para o nosso protagonista e começa a dizer para ele ser um bom menino e voltar para a mamãe dele. E simplesmente do nada ele tenta dar um chute. Mas a esquiva do nosso protagonista tá em dia, né? E o cara simplesmente cai igual bosta no chão. Isso alarma um de seus lacaios, que tenta socá-lo, mas não arruma nada também. Os aventureiros ficam malucos tentando dar um jeito no nosso protagonista, mas ele apenas esbarra um no outro. Assim que o homem já puto começa a sacar sua espada, nosso protagonista pede calma, até que do nada, o cara ruivo que esbarrou no nosso protagonista intervém a discussão. O aventureiro folgado fica apavorado, porque ele acabou sendo parado por um aventureiro conhecido, que fazia parte do grupo Chama de Gelo. Sim, esse nome não faz sentido. Esse ruivinho se chama Cloud, e ele ameaça o homem, fazendo com que ele saia vazado junto com seus peões. Hetia e nosso protagonista o agradecem, mas Cloud revela que na verdade ele os parou para o nosso protagonista não ter que arrebentar eles, já que ele tinha sentido a força de Caim. Eles se apresentam e então Cloud ri, enquanto diz ao nosso protagonista acompanhá-lo em uma bebida. Ele elogia as técnicas de esquiva do nosso protagonista, que responde que treina desde mais novo, com alguns professores particulares. Cloud fica surpreso depois de ouvir isso, e nosso protagonista pergunta a ele sobre a Chama de Gelo. Cloud revela que é o nome de seu grupo, com ele, sua espada de chamas e sua esposa, magia de gelo. Ele aproveita para aconselhar nosso protagonista a formar um grupo, para eventualmente estar subindo de rank, e simplesmente saca do bolso um cartão dourado. Caim fica surpreso, porque isso significa que ele estava no rank A. No entanto, Cloud age com humildade e menciona que o primeiro rei era rank SSS. E menciona que esse rank tem um cartão preto. Até que do nada, uma mulher aparece, batendo na cabeça de Cloud. Era sua esposa Lina, que já estava irritada, e logo dá um sermão nele. Cloud a apresenta para Caim, mas ela acerta de novo, quando ela lembra do trabalho que eles precisavam fazer. Nosso protagonista revela que Cloud realmente o salvou. Isso deixa a Lina amolecida, que diz a Caim ir até ela caso ele se envolva em problemas. Caim agradece, mas Cloud revela que nosso protagonista era realmente forte, e ele então continua a beber, fazendo Lina ficar irritada enquanto ameaçava bater nele, o arrastando para longe. Nosso protagonista agradece novamente enquanto eles saem e prossegue para encontrar pedidos de emprego, mas para sua decepção, tudo que consegue encontrar são serviços de limpeza. Ele tem certeza que seria fácil com sua magia, mas Caim prefere não aceitar. Até que ele vê um trabalho sobre extermínio de goblins, sem limites máximo. Ele então decide como seu primeiro trabalho, ele pega a missão e vai embora dali todo serelepe. Porém, assim que ele sai da guilda, Tijuana aparece do nada o abraçando. O vice-capitão daí, que também tá com ela, informa Caim que eles treinarão os cavaleiros, então Tijuana perguntou qual o plano do nosso protagonista. Ele revela o seu trabalho de aventureiro e Tijuana fica ansiosa para ir junto com seu esposo. Caim fica surpreso e daí não aprova isso.
mas Tijuana explica a ele a importância de ela acompanhar seu marido em sua primeira missão como aventureiro. Caim, percebendo a distração dela enquanto fala com Dain, consegue escapar sorrateiramente, mas a elfa tá ligeira e consegue agarrar ele de novo. E só resta ao nosso protagonista pedir ajuda enquanto sua noiva o arrasta pra longe. Eles vão até a floresta e Tijuana expressa sua empolgação. Ela arrasta nosso protagonista, enquanto diz o quanto adora caminhar com ele. Nisso, Caim conduz uma busca e diz as localizações dos goblins à frente. Tijuana dá uma piscada pro seu marido e imediatamente pula, fazendo Caim a perseguir enquanto ela ama toda essa cena. Os dois chegam e imediatamente encontram os goblins. Eles observam que alguns deles cercam uma pessoa ferida. Eles então se aproximam e os afastam. Nosso protagonista aproveita para curar o homem ferido, enquanto Tijuana se oferece para lidar com os goblins. E em um piscar de olhos, ela consegue eliminar todos, instantaneamente. No entanto, outra horda de goblins aparece. Nosso protagonista lança um aprimoramento em Tijuana, que imediatamente se sente alegre. Ela imagina que junto de seu marido, eles são uma pessoa só, enquanto derrota o restante dos monstros. Um goblin maior aparece, mas Tijuana pula, e ainda continua brisada de imaginar estar com Caim. Então ela o corta com sua espada e o derrota. Sua imaginação continua, enquanto um sino toca, e ela imagina o casamento dos dois. Ela pula para abraçar nosso protagonista, quando um barulhão os interrompe. Diversos lizards aparecem. Caim então pede a Tijuana para que ela leve o homem em segurança, enquanto ele daria um jeito nos monstros. Depois que os dois saíram, Caim lança uma bola de luz para imobilizar suas visões, e então usa uma magia ofensiva de gelo, que Tijuana e o homem só conseguem ver a cabecinha à distância. Depois de um tempo, as antigas professoras de Caim chegam até o local e uma grande cratera se formou. Millie e Nina se perguntam o que seria isso. Já na guilda, Caim relata que havia derrotado alguns lizards verdes. Hetia ficou surpresa, enquanto ela explica que isso é um trabalho para aventureiros de rank C e rank D. Ela até pensa que Caim pode ter tido sorte, mas quando ele revela que derrotou 30, a bichinha fica pasma. Ela rapidamente informa seu chefe, que diz a ela para trazer Caim até a sala. Seu chefe se chama Cedric e expressa suas dúvidas ao ameaçar Caim para revelar a verdade. Ele o acusa de estar mentindo, mas Hetia o lembra de não presumir nada sem provas. Caim concorda, tentando dizer que derrotou os lizards normalmente. Mas ainda assim, Cedric apenas pensa que nosso protagonista é um plebeu fraudulento. Caim defende a si mesmo, mas do nada, Cedric disse que seu cartão de aventureiro será revogado. Hetia tenta parar Cedric, mas ele apenas gritou com ela enquanto arremessava um livro no chão. O chefe se recusa a mudar sua decisão, fazendo Caim se estressar com isso. Até que do nada, um elfo entra pela porta, perguntando a ele sobre essa confusão que estava rolando. Cedric conta que nosso protagonista havia trapaceado. Esse elfo, por sinal, é o mestre da guilda. Enquanto Caim nega sua acusação, o homem-elfo o encara com curiosidade. E em seguida, Cedric conta a história enquanto enfatiza o fato que Caim é uma fraude. Porém, o mestre da guilda riu dele e pergunta se ele tem certeza que Caim não derrotou os lagartos, mas isso apenas deixou Cedric com raiva, até que do nada, o mestre da guilda deixou alguém entrar na sala. E adivinha? Tijuana, que imediatamente abraça o nosso protagonista, ainda por cima o chama de marido. Os dois deixam escapar o segredo que estão noivos, fazendo com que Cedric e Hetia se surpreendam. O mestre da guilda confirma tudo, e até chama Caim de barão, deixando Cedric perplexo. Então o mestre da guilda revela que Caim era o herói que salvou a princesa Teleste e a Silk. Cedric ainda duvida disso. Caim então explica seus motivos, e o mestre da guilda acrescenta que ele era filho de Garm, e ainda completa que ele também seria seu cunhado. Isso acaba surpreendendo Caim, pois ele não sabia que o elfo mestre da guilda era irmão de Tijuana. Cedric imediatamente pede para poupá-lo por ter insultado um nobre. E Caim pergunta a Tijuana o que seria isso de insultar o nobre, e ao saber que seria a execução de Cedric, ele aceita desculpas desse rapaz arrogante. Mudando de assunto, Caim pergunta se eles aceitarão os lagartos verdes, e o mestre da guilda pediu a Hetia para lidar com isso. Ele também pensa em subir o rank do nosso protagonista, dizendo que vai torná-lo rank C. Mas Tijuana acha que não seria o suficiente, e ela revela que Caim já havia derrotado um dragão vermelho quando tinha apenas 10 anos. Hetia, surpresa, assume se ele seria o mais forte do reino, e Tijuana concorda, dizendo que seu marido é pica. O mestre da guilda então decide subir Caim para o rank A, causando em Hetia e Cedric muito espanto por ser apenas o primeiro dia dele. O mestre da guilda lembra Caim que ele precisa derrotar alguns bandidos antes disso. E antes de pedir a Hetia e Cedric para lidar com as formalidades, quando os dois saíram, o mestre da guilda se desculpou pela grosseria de Cedric. Ele revela que agora está aliviado, depois de ver a promessa de Tijuana. O elfo fala pro Caim cuidar da sua irmãzinha descontrolada, fazendo Tijuana discordar da parte de descontrolada. Ela conta a ele sobre os frutos de seu amor, mas Caim se preocupa que seu irmão tenha entendido mal. Mas felizmente, o mestre da guilda sabe que ela é uma viciada em batalha, e Caim se sentiu aliviado. Em outro local,
Vemos Zenon rindo com os outros deuses assistindo Caim. Eles estão preocupados com a força esmagadora do nosso protagonista. Então Zenon revela que ela é necessária antes que o selo de Aaron seja quebrado. Os deuses ficam igualmente surpresos. Eles estão preocupados com o perigo que Aaron pode trazer. Então eles concordam em tornar Caim mais forte. Eles pensaram até em um homem que pode ser o mentor de Caim para o treinar. Enquanto isso, nosso protagonista fica olhando alegremente para o seu cartão dourado de ranquear. Um pouco mais tarde, Caim permite que Teleste e Silk estudem com ele. No entanto, Tijuana aparece e conta sobre seu encontro com ele. As outras duas esposas ficam furiosas, exigindo uma explicação, e que agora ele teria que dar uma aula mais longa ainda para as duas. Já no dia seguinte, nosso protagonista tá dando aquela dormida, até que seu empregado o interrompe pedindo desculpas por ter esquecido de acordá-lo, e ficamos sabendo que hoje é o dia do vestibular dele. Caim sai correndo pela porta, enquanto Sylvia continua se desculpando, mas ele diz a ela para não se preocupar, que não vai se atrasar. Ao sair, ele usa um feitiço de teletransporte para chegar à academia. Ele faz o check-in para o exame e recebe instruções para chegar à sua sala. Ao se dirigir, ele acha estranho não reconhecer ninguém na lista. E chegando na sala, ele se pergunta se suas duas esposas estariam fazendo o exame em outra sala. O examinador entra e avisa que eles têm 2 horas para concluir o teste, avisando que qualquer trapaceiro será removido imediatamente. O teste começa e é apenas matemática e habilidades de escrita. Nosso protagonista acha tudo aquilo fácil, isso graças ao conhecimento de sua vida anterior. Durante o exame, a examinadora vê ele relaxado, mas Caim conta que já tinha terminado, que a surpreende, pois só se passaram 30 minutos. Após o término do teste, eles são informados de que passarão para a avaliação de magia, que deixa Caim animado. Eles se dirigem para o pátio e o examinador diz que os candidatos devem usar seu feitiço mais forte no alvo. Nosso protagonista se pergunta se não há problema em usar todo o seu poder. O examinador diz que a área é protegida por uma barreira defensiva, para que ele possa usar qualquer magia que desejar. Vemos um menino que começa a encantar e criar uma bola de fogo, mas é tão fraco que surpreende nosso protagonista. Em seguida, outra aluna vai, e ela é tão fraca quanto o garoto anterior, fazendo nosso protagonista perceber que este é o nível em que a maioria das crianças de 12 anos estão. Ele estava planejando usar um feitiço imperial, mas percebe que provavelmente seria uma má ideia. Quando chega a sua vez, ele cria uma bola de fogo que fica azul e usa um feitiço de bala de fogo, mas simplesmente acaba causando uma grande explosão, atravessando a parede e chapuletando toda a área. Nosso protagonista fica confuso porque ele usou apenas um feitiço de nível iniciante, e a examinadora não consegue acreditar no que vê, enquanto Caim tenta se explicar. O examinador verifica a área e diz a eles para passarem para o exame de esgrima. Eles se mudam para outra parte da academia, onde o examinador apresenta alguns aventureiros de rank A, que estão lá para ajudar a avaliá-los. Nosso protagonista fica surpreso ao ver Cloud, que se pergunta o que ele estaria fazendo ali. E Caim explica que estava fazendo vestibular. Cloud decide que quer ser seu oponente, e Caim até tenta recusar. No entanto, o examinador diz que Cloud é o aventureiro mais bem classificado, então ele não poderia recusar. Os dois se preparam para lutar, e Cloud pede a Caim para mostrar tudo o que ele pode fazer. Nosso protagonista acha que ele deve ser muito forte, já que é classificado como rank A. Então ele usa sua habilidade de reforço e começa a atacar. Os dois começam uma trocação franca de golpes, e as outras crianças não conseguem acreditar na velocidade com que se movem. Cloud fica impressionado com Caim, dizendo que ele é mais forte do que os outros examinadores. Mas nosso protagonista fala para ele pegar leve, porque só era apenas um teste. Mas Cloud fica muito animado, usando sua própria habilidade de impulso, e eles começam a se mover mais rápido ainda. Até que a luta é interrompida quando o examinador manda que eles parem, dizendo que estão assustando as crianças. Cloud acha que eles exageraram um pouco e decide encerrar o dia, mas diz ao nosso protagonista que eles deveriam fazer uma missão juntos algum dia desses. Mas Caim não tem certeza se isso seria uma boa ideia. O examinador fala que já viu o suficiente e diz para o nosso protagonista ir para casa e esperar pelo resultado. Caim retorna para a mansão e Silva pergunta como ele se saiu. Nosso protagonista conta que deu tudo certo e Silva quer fazer uma festa para comemorar. Ele responde que ainda é muito cedo para comemorar, mas seu estômago ronca, e Sylvia sai correndo para preparar algum rango para ele. Já no palácio, vemos Caim sendo questionado pelo rei sobre os danos que havia causado. Caim explica que como o examinador disse a ele que poderia usar todo o seu poder, já que havia uma barreira, ele achou que não teria problema. Mas mesmo que ele usasse apenas magia iniciante em vez de sua nova magia de nível imperador, ainda assim causaria altos danos. O rei fica surpreso pelo nosso protagonista poder usar magia de nível imperador, mas Caim fala que não tem certeza do que aconteceria ao redor se ele a usasse. E aproveita para perguntar se existe algum lugar onde ele poderia praticar. E ao mesmo tempo, todos respondem que absolutamente não. O rei pergunta onde ele tinha feito o exame, porque Telestia reclamou que não o viu durante o teste. Caim responde que ele se registrou na entrada sul e foi direcionado para sua sala. O rei perguntou isso porque a academia tem entrada norte e sul, fazendo com que Caim perceba seu erro, porque a entrada norte leva para onde moram os nobres e ele acabou fazendo um exame com todos os plebeus.
O Duke menciona como isso até causou problemas com o diretor da academia. Como vemos em um flashback, o diretor diz a ele que há um problema em liberar os resultados do exame. Afinal, tinha sido um plebeu que obteve a maior nota no exame escrito, além de destruir a área de treinamento e lutar de igualdade com o aventureiro Rank A. Mas o Duke apenas dá risada ouvindo isso, já sabendo que só poderia ter sido nosso protagonista, e dizendo ao diretor que ele poderia liberar os resultados. Já na academia, os resultados são divulgados e Caim procura seu nome. Silk o chama, dizendo que ele é o número 1 da classe, enquanto Teleste é a segunda e ela é a terceira. Ela o provoca sobre o dano que ele causou e conta como Teleste estava brava por não ter visto ele, deixando-a preocupada. De repente, Caim vê sua irmã que está orientando alguns outros alunos. Ela corre até ele muito feliz e fica impressionada por ele ser o primeiro da classe e deseja a ele boa sorte em seu discurso, dizendo que a tradição da academia é o aluno com melhor pontuação fazer um discurso na cerimônia de entrada. Nosso protagonista gostaria que Telestia pudesse fazer isso, mas ele só aceita o fato de não ter escolha. Caim volta para casa e Sylvia fica radiante ao saber que ele havia passado, dizendo que eles precisam comemorar e que ela vai cozinhar comida suficiente para alimentar 100 pessoas. Ela sai correndo e nosso protagonista acha que ela está exagerando, mas acha que é uma boa ocasião. No dia da cerimônia de entrada, Caim vê que seus pais vieram vê-lo. Ele é acompanhado por Teleste e Silk, encantando-os instantaneamente, pois acham que ele fica fofo em seu uniforme escolar. Quando a cerimônia começa, os outros alunos se perguntam quem é ele, com ciúmes por estar sentado entre as duas garotas. O diretor chama Caim para fazer seu discurso e ele se apresenta, contando como confundiu a prova, mas espera fazer amizade com todos, torcendo para que todos fiquem bem e todos os alunos torçam por ele. O rei sai para parabenizar todos os alunos, mencionando alguns alunos que eram fora da curva em relação à força. Nosso protagonista sabe que o rei estava falando exatamente dele. Já mais tarde, os alunos chegam para a primeira aula e a professora se apresenta como Elka. Ela diz para eles pensarem no futuro e escolherem o que pretendem estudar. Caim deseja ser um aventureiro, mas as garotas se opõem a ele. Telestia diz que como ele já é um barão, precisa aprender mais sobre como ser um nobre. Nosso protagonista fica chateado, mas Silk diz a ele que ele pode escolher mais de um curso. Então Caim decide ir com nobreza, aventura e magia. Ele pergunta o que elas vão escolher, e Telestia responde que escolherá nobreza e assuntos internos. Caim se pergunta o motivo dela estar escolhendo assuntos internos, mas ela menciona como deseja ajudá-lo a administrar seu domínio no futuro. Ao saírem da aula, Caim vê alguns valentões implicando com uma garota. Ele nota a orelha dela e percebe que é Parma, da loja de itens. E adivinha quem é os valentões? É o gordinho Rabbit e seus lacaios. Eles a intimidam por ser uma fera, dizendo que ela não pertence à classe deles, já que todos são nobres. Mas nosso protagonista intervém, dizendo que nobres e plebeus são iguais na escola. Rabbit não se importa, mas quando percebe que está falando com Caim, lembrando do seu encontro anterior, os meninos se perguntam por que ele está do lado de um plebeu, quando ele próprio é um nobre. Caim responde que está apenas do lado de sua amiga. O gordinho Rabbit até ameaça dizer a seu pai para arruinar a família de Parma, mas as meninas se aproximam, fazendo com que os meninos se ajoelhem e peçam desculpas. Eles são forçados a se desculpar com Parma e fogem dali rapidamente. A gatinha Parma agradece ao nosso protagonista por sua ajuda, mas as garotas de repente se perguntam sobre seu relacionamento com ela, fazendo Caim se ajoelhar enquanto conversam com Parma. Ele fica preocupado que elas estejam formando um complô contra ele, até que de repente, nosso protagonista ouve uma voz dizendo para ele visitar a biblioteca. Caim decide dar uma olhada, e assim que abriu a porta, ele é levado a outro espaço, sendo teletransportado para uma sala onde ele encontra um homem, e pergunta se ele gostaria de um café. Caim exige saber quem seria o rapaz, imaginando como existia café neste mundo. Mas o homem diz que estava esperando ele, chamando o nosso protagonista de Kazuya, que é seu antigo nome na sua vida anterior. E o episódio vai ficando por aqui, pessoal. Caso tenha gostado do vídeo, deseja que eu traga uma parte 4, por favor deixa aqui nos comentários, beleza? Não esquece também de fortalecer deixando o like e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e valeu!